Diabetes é uma doença crônica que tem se tornado mais frequente com o envelhecimento da população e a adoção de hábitos de vida pouco saudáveis. Os olhos são estruturas de nosso organismo que mais podem sofrer as consequências desta doença. E é por isso que o quadro Saúde em Dia de hoje recebe ao vivo o médico oftalmologista Bruno Procópio. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia a todos. Quer dizer que, assim, a gente tem aquele conhecimento, a diabetes pode causar, inclusive, a amputação de membros inferiores, como o pé, o dedo, a perna de uma pessoa. Mas a visão, quer dizer, esse sentido a gente pode, inclusive, perder, ficar cego devido ao diabetes? Sem dúvida. Na verdade, o diabetes é uma doença que acaba agredindo vários órgãos do nosso organismo. E os olhos acabam sofrendo a consequência dessa patologia. Nós temos uma diminuição significativa da oxigenação da retina e com isso a gente pode ter um problema que a gente chama de retinopatia diabética. O que seria isso? São alterações relacionadas a um diabetes mal controlado e de longa data. Explicando melhor, a retina no olho é o local onde a gente tem a formação das imagens, é isso? Se a gente fosse fazer uma analogia, é como se a gente tivesse uma câmera fotográfica, daquelas antigas que a gente ainda colocava o filme, né? Então, a retina é como se fosse o filme da máquina fotográfica, ou seja, se eu não tenho um filme de boa qualidade, eu não vou ter uma imagem formada, não vou ter uma boa visão. Então, as alterações que existem na retina podem comprometer significativamente a visão das pessoas. E a retina fica no fundo do olho? Exatamente. Então, aquele exame, quando a gente vai ao oftalmologista, que a gente analisa o fundo de olho, seria basicamente para a gente estar avaliando as estruturas do nervo óptico, da vascularização, e avaliar para pessoas que têm algum tipo de alteração nesse fundo de olho. Não só o diabetes, mas alterações como hipertensão arterial, às vezes até o próprio tabagismo também pode estar associado a essas complicações. No caso do diabetes, se causar esses danos no fundo do olho, a essas partes do olho, tem como, por exemplo, fazer um transplante, ter um tratamento ou não? Nós temos que trabalhar mais a prevenção mesmo. Exatamente. Aí. O grande problema, às vezes, da retinopatia diabética é que no início ele não tem sintoma algum. Então, a pessoa não sabe que, às vezes, tem algum problema grave já no fundo de olho. E aí, quando começa a descobrir alguma alteração, às vezes, a gente já não tem recursos mais. Então, é fundamental com que essas pessoas, anualmente, vão ao médico oftalmologista e faça o fundo de olho e analise toda essa retina para ver a qualidade da retina dessas pessoas. Existem exames de fundo de olho e outros exames complementares que a gente pode fazer para analisar toda essa perfusão vascular da retina. Sobre essa retinopatia diabética, tem dois tipos. Tem a não proliferativa e a proliferativa. Exatamente. Explique para a gente, por favor. A não proliferativa, na verdade, é um quadro mais brando um pouco. E a proliferativa já é um quadro mais agressivo. Quando a gente já tem uma alteração vascular mais significativa, uma falta de oxigênio mais importante, nós vamos ter a retinopatia proliferativa. Esses casos já são um pouco mais graves. A gente sabe que tem dois tipos de diabetes. Tem aqueles que até tem crianças, porque a gente já nasce com ele. E tem aquele que é o tipo 2, que é o que a gente adquire pelos maus hábitos da vida e acontece numa idade mais avançada. Certo. Nesses dois tipos de diabetes, interferem no caso da retina no fundo do olho ou dúvida. só um tipo? Na verdade, a gente sabe que antigamente, que a gente chamava de tipo 1, era o mais agressivo, porque ele já tem uma característica mais agressiva em si da patologia. O tipo 2 tende a ser um pouco mais branda, mas a gente tem visto que os hábitos alimentares, né, e a atividade física tem cada vez sido menor nas pessoas por conta da correria, então acaba tendo uma agressividade muito grande também. Então, explicando melhor isso, então a gente não pode só considerar que adultos devem procurar um oftalmologista para fazer esse exame do fundo do olho. Crianças também têm que passar, porque se a criança nasceu com diabetes, ela pode ter a tendência de ter problemas na retina também. Sem dúvida alguma. A gente tem que estar avaliando não só esses pacientes com diabetes já na fase adulta, mas também o diabético já desde juvenil, né, infantil. A gente tem que avaliar e acompanhar, porque essas crianças também podem estar desenvolvendo a retinopatia diabética. E como que o paciente pode ajudar vocês, médicos, a diagnosticar esse problema? Assim, qual alterações na visão que a gente perceba assim, opa, temos que procurar um médico oftalmologista aí, porque pode ser um problema no fundo do olho? Normalmente o paciente nos procura mais quando ele já tem alguma queixa mais significativa da visão, uma baixa de visão que considera no trabalho, às vezes em alguma atividade, ou às vezes a pessoa pode perceber alguns flashes na visão, alguns escotomas, são manchas na visão. Então, esses são sinais já quando o quadro já está um pouco mais avançado. Então, o ideal, na verdade, é a gente não esperar chegar nessa fase, sim, precocemente já está fazendo a avaliação desses pacientes. Obrigado pela sua presença, até uma próxima oportunidade. Obrigado.